Olá, meu nome é Lucas, eu sou enfermeiro do Hospital das Clínicas, do 8º andar, sou enfermeiro desde 2015 e vou apresentar para vocês um tema extremamente atual, extremamente relevante, que são as linhas de cuidado afetadas pela pandemia Covid-19, os impactos gerenciais e assistenciais no Hospital das Clínicas EBSER. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da Divisão de Enfermagem de participar da 30ª Semana de Enfermagem aqui no hospital, um evento de extrema importância para dar voz e força à enfermagem, principalmente o tema que é sobre a liderança nesse momento. Tá? Então, para poder falar sobre o aspecto, sobre os impactos gerenciais e assistenciais, eu preciso falar como se era antigamente, como se estava antes do início da pandemia. É um recorte, é um estudo de caso sobre o 8º andar. Mas esse recorte não invalida que pode ter acontecido, e acredito que tenha acontecido, em outros andares do hospital, já que houve uma reorganização do serviço e impactos extremamente semelhantes. Então vou apresentar o 8º andar enquanto unidade, para que se possa ver quais as alterações aconteceram. Então o 8º andar é uma unidade de clínica médica hospitalar, composto basicamente por 2 alas, é um setor bem grande. A ala leste é composta por 19 pacientes, sendo 8 da hematologia e 8 pacientes de transplantes tardios. Eles são internados em apartamentos individuais pelo perfil de imunossupressão desses pacientes. A ala sul, por outro lado, tem um teto de internação de até 15 pacientes, sendo 8 leitos destinados à clínica médica e 7 leitos destinados para cardiologia e outras especialidades cirúrgicas. Diferente da leste, que são apartamentos individuais, na sul nós temos 7 enfermarias compostas por 3 a 2 leitos. O modelo assistencial que se utiliza no 8º é o modelo clássico, com uma equipe composta por enfermeiro e por técnicos de enfermagem. A composição dessa equipe se dá por 14 enfermeiros, sendo 4 enfermeiros pela manhã, 4 da tarde e 6 noturnos, divididos entre enfermeiros especialistas, da hematologia, cardiológicos e enfermeiros generalistas. E ao todo, a equipe era composta por 51 técnicos de enfermagem, sendo 3 em licença maternidade. Ao todo, nós tínhamos 48 técnicos exercendo a profissão, sendo 26 pela manhã e 22 pela noite. E um fato de extrema importância para entender os impactos é que nós temos uma escala mista. Nós temos alguns técnicos de enfermagem que cumprem uma escala de 12/36 e alguns outros técnicos que cumprem uma escala de 6 horas. Mas o mais importante é que nas escalas de 6 horas há um equilíbrio entre funcionários que estão pela manhã e funcionários que estão pela tarde, sendo 4 da manhã e 4 pela tarde. E à noite nós também temos um horário de 6 horas, que dá de 19 a 1 da manhã e de 1 a 7. Também uma escala completamente equilibrada no que se refere ao quantitativo de funcionários. A escala mínima que se utiliza no setor, tanto à tarde quanto à noite, é de forma que, na ala sul, nós temos um técnico responsável pela assistência a 5 pacientes, enquanto na ala leste, que é um setor em que tem maior complexidade, em que se divide entre pacientes semi-intensivos a cuidados intermediários, um técnico é responsável pela assistência de 4 a 3 pacientes. Se tem um enfermeiro em cada ala pela manhã, e à noite um enfermeiro pode supervisionar as 2 alas. Então esse é o modelo em que nós tínhamos pré-pandemia. E esse cenário nos possibilitou diversos avanços assistenciais e gerenciais. Por exemplo, na última auditoria realizada no setor, nós alcançamos 100% de conformidade em ala leste e 93% em ala sul, um aumento expressivo nos últimos 3 anos. E na auditoria de prontuário aberto, nós tivemos 90% de histórico de enfermagem realizado e 60% de evoluções diárias. A importância disso é que se cumpriu o processo de enfermagem, essencial para uma assistência de enfermagem qualificada. E nesse cenário também pré-pandemia, nós conseguimos avançar no que se refere à implementação de normativas de rotinas assistenciais, organização de fluxos internos, implementação de relatórios administrativos. Conseguiu-se diminuir consideravelmente os eventos adversos no setor nos últimos anos. Diminuímos o número de quedas, erros de administração de medicações e, o mais importante, o setor, assim como todo o hospital, caminhava para sustentar a acreditação internacional pela JCI, por meio de capacitações e por meio de treinamento com toda a equipe.
Mas acontece, vou utilizar como marco o fim de abril e início de maio como o início dos impactos sentidos pela pandemia, embora ela seja anterior, mas esses impactos iniciam no setor, começam a sentir no setor no fim de abril para maio. Os impactos eles acontecem de forma gradual, paulatina, não de uma forma abrupta, mas didaticamente nós vamos utilizar essa data para que se possa verificar. Tá? E é importante pensar sobre os impactos que são sentidos, ou seja, o que aconteceu no andar em que eu possa relatar e possa ser visto também em outros andares. O mais importante é que, para fins didáticos, esses impactos vão ser divididos entre assistenciais, humanos e gerenciais, intra e extrasetores. Mas é importante pensar que é complexo. O impacto assistencial também influencia o humano, também influencia o gerencial, como uma engrenagem que se vê nessa figura. É um complexo, é um problema extremamente complexo e necessita também de intervenções complexas. É como um novelo de lã em que é muito difícil achar essa ponta. Então vamos trabalhar considerando essa engrenagem, de forma que o impacto de um intervém no impacto do outro. O primeiro grande impacto que se tem no setor se refere à redução da escala assistencial. Qual é o fato mais importante? Nós tínhamos uma escala totalmente equilibrada. E a saída do setor, que se deu no fim de abril e início de maio, ela acontece de forma não sistemática, como se vê na tabela. Nós perdemos, por autodeclaração de saúde, pessoas que se autodeclararam vulneráveis, 2 enfermeiros na noite, e pela manhã nós perdemos um funcionário, um técnico de enfermagem, e 5 à noite. E as saídas também por outros motivos, como as licenças saúde, afastamentos, por outras causas, aposentadorias, também aconteceram de forma não sistemática entre o fim de abril e início de maio. E qual a importância disso? É não se avaliar em números absolutos. De 62 funcionários, nós caímos para aproximadamente 43, ou seja, houve uma perda de 20%. Só que, como eu disse anteriormente, não é sobre o quantitativo, é sobre as saídas não sistemáticas. Observando à noite, nós tivemos uma redução de 37% dos funcionários, enquanto no dia essa perda já foi de aproximadamente 8%. Ou seja, as saídas elas afetaram o que havia de mais importante no setor, que era o equilíbrio dessa escala. Qual o grande primeiro impacto para tentar lidar com esse desequilíbrio? Reorganização da escala assistencial entre os turnos. Ou seja, se solicitou que os funcionários, principalmente da manhã, começassem a cobrir a noite, espontaneamente. Qual a importância do espontaneamente? Que essa mudança de turno ela não pode ser sistemática. Então algumas pessoas se voluntariaram e outra, por meio de conversa, pediu que as pessoas fossem para a noite de forma a equilibrar novamente essa escala. E quais são os impactos assistenciais imediatos? Primeiro, os servidores se adaptando à nova rotina e turnos de trabalho. Embora o hospital tenha ITTs, tenha normas, há uma diferença muito grande entre manhã e noite no que se refere a pequenas rotinas de trabalho. Então, sem o treinamento devido, diversos funcionários da manhã começaram a cobrir o turno da noite, levando a alterações bruscas no seu processo de trabalho. Mas não só isso, mudanças também na rotina da própria vida. Pessoas que estavam há 4, 5 anos com uma rotina bem definida no trabalho pela manhã, no que se refere às suas atividades diárias. E de uma hora para outra, essas pessoas vão para a noite e alteram bruscamente a sua rotina. Pessoas que têm o costume de dormir em casa, 8, 10 horas, e agora elas vão para a noite mudando completamente a sua vida. Um outro fato importante é a organização das novas equipes de trabalho. Pessoas que antes da passagem de plantão se cumprimentavam por boa noite, bom dia, nunca trabalharam juntos. E a partir de agora se organizam novas equipes de trabalho. A dupla com a qual você está acostumado a trabalhar, a fazer seu plantão, ela se desfaz. E se começam a criar novos vínculos de trabalho dentro do setor, ou seja, uma mudança drástica. E um ponto de extrema importância é a sobreposição das férias da equipe assistencial. As férias de 2020 elas foram marcadas em 2019 e cada plantão tinha férias que se batessem não haveria problema, como a ITT do hospital prega. Mas a partir do momento em que essas equipes se misturam, o que acontece? As férias começam a sobrepor. Chegamos ao ponto de, em um determinado mês,
3 funcionários tiravam férias ao mesmo tempo no mesmo plantão, o que fazia que a cada mês se tivesse que repensar essa escala, pedindo que esse funcionário fosse para amanhã, fosse para o outro plantão, de forma a novamente equilibrar essa escala. Então essa organização, essa tentativa de reorganizar e equilibrar a escala, teve esse grande impacto dessa sobreposição das férias, o que levava, no caso, a escalas talvez mais desequilibradas se não fosse feito um planejamento prévio. Um outro impacto imediato foi a redefinição da escala mínima e o número de leitos abertos. Antes, nós estávamos com 34 leitos e houve uma escala de 8 técnicos. Geralmente se ficava 5 técnicos na leste e 3 técnicos na sul. Com essa redefinição, com a diminuição do quantitativo, houve uma diminuição de 5 leitos. A nossa escala mínima de 8 técnicos para 34 pacientes se tornou 6 técnicos para 29 pacientes, ou seja, houve uma redução de 5 leitos para 2 técnicos, ou seja, uma redução que não foi proporcional. Isso levou a quê? Uma alteração do modelo assistencial. Na leste, com pacientes com alta demanda de horas de enfermagem dentro do quarto, ela se altera. Antes, um técnico assumia 4 pacientes, 3 pacientes, e agora, em todo o setor, um técnico presta assistência para 5 pacientes. Um setor que já havia grande demanda, que é a leste, se adiciona mais um paciente com alta demanda para que se possa fazer o plantão. Um outro ponto de extrema importância é o impacto na ausência de índice de segurança técnica. As escalas, então, começam a ficar no limite basicamente todos os dias, sendo necessária uma reposição constante no caso de faltas. Então, os impactos assistenciais imediatos dessa redefinição seria uma alta demanda de trabalho para a equipe assistencial. Na leste, aumenta a sobrecarga de trabalho no setor com tanta complexidade. E na sul, embora tenha seguido a proporção, 3 técnicos para 15 e 2 técnicos para 10, se muda completamente o processo de trabalho, tendo que reorganizar a intrajornada de trabalho. Por exemplo, no horário de almoço, um técnico deve assumir 10 pacientes durante esse tempo. E não só à noite, em horários de descanso, quando eu só tenho um enfermeiro, para não deixar essa escala desfalcada. Então foi necessário reorganizar essa intrajornada de trabalho. E além disso, as angústias que se tinham sobre a necessidade de reposição diária de escalas de trabalho. Sem índice de segurança técnico, era necessário então que diariamente, no caso de um afastamento, se repunha essa escala, fazendo que sempre esse processo de início de plantão trouxesse angústia para o supervisor, para a coordenação, que necessitava repor essa escala. Por quê? Sem reposição, na ala sul nós teríamos um técnico para 10 pacientes, e na ala leste, uma licença sem reposição fazia com que um técnico pudesse assumir até 8 pacientes em caso de lotação máxima. E um dos efeitos imediatos, quando se verifica, é o aumento do número de eventos adversos e quedas, ou seja, indicadores que nós conseguimos diminuir consideravelmente. Nós chegamos a ter, por exemplo, em uma semana, uma quantidade de eventos adversos semelhantes a todo o ano passado. Entendo que, nesse caso, é um impacto imediato de trabalhar com uma escala técnica no limite. E esse setor em que os funcionários estão trabalhando no limite, estão trabalhando numa escala desequilibrada, ainda é necessário uma atualização constante de fluxos e normativas para a equipe assistencial. Uma das principais formas de lidar com a insegurança, com medos, receios, é por meio da informação. Então, acredito que todo mundo, nesse caso, recebeu uma enxurrada de informações aqui no hospital, portarias, planos de contingência que diariamente se atualizavam e era necessário, no meio dessa situação, atualizar a equipe constantemente sobre essas informações. Quais setores seriam destinados à Covid? O nosso setor seria ou não seria? Quais são os critérios de isolamento? Estávamos recebendo um paciente no andar e ele ainda era transmissível ou não era? E não só isso, por questões de insumo, organizações de fluxo interno. Ou seja, em todo esse contexto de aumento da demanda de trabalho, ainda era necessário atualizar diariamente essa equipe sobre informações que diariamente nos chegavam no setor. E um dos pontos mais importantes, que eu acredito que seja algo que o hospital inteiro sofreu, é a alteração do perfil clínico do andar. O 8º leste, destinados com enfermeiros especialistas a hematologia e transplantes tardios,
começa a receber um conjunto de perfis clínicos. Nós recebemos, por exemplo, agora isolamentos respiratórios, pacientes de clínica médica, suporte não invasivo, isolamento social, pacientes em diálise peritoneal ou qualquer perfil em que se tenha disponibilidade de leitos no hospital. E o 8º Sul começa a receber pacientes com maior demanda de dependência de cuidados. Se altera, antes se tinha pactuado até 4 dependentes para 19 pacientes e nós chegamos ao ponto de ter 7 pacientes dependentes para 2 técnicos, ou seja, uma alteração total do perfil desse setor. E quais os impactos imediatos? Sobrecarga de trabalho. Estamos lidando com pacientes com patologias que não eram de costumes do enfermeiro, não eram de costume do técnico. E levou a um conjunto de situações, principalmente uma atualização constante sobre essas patologias nesse cenário de grande complexidade. Um fato que não parece de tanta relevância, mas é a dificuldade de acessar a equipe médica assistente. Se recebe perfis que não são do setor, em que os próprios enfermeiros não têm acesso ao BIP dessa clínica, a quais são os médicos dessa clínica, levando a um tempo de trabalho grande para acessar em caso de intercorrências. Além disso, o aumento das atividades privativas do enfermeiro aconteceu. Essas atividades privativas aconteciam basicamente na ala leste. Agora, com a mudança desse perfil, principalmente a ala sul recebendo pacientes com interconsulta da hematologia, o que se vê é atividade privativa em ambos os lados, fazendo com que, principalmente no caso do enfermeiro estar sozinho, ele precise deslocar entre esses dois lados, levando a uma sobrecarga de trabalho. E não diferente, a alta rotatividade no setor. Por questões relacionadas à regulação, há uma alta rotatividade no setor que também nos demanda muito, seja a transferência de cuidados, a transferência do próprio paciente, a avaliação, e isso aumentando muito nossa sobrecarga de trabalho. E por fim, o que se verificou em diversos momentos, o aumento do banco de hora dos profissionais, principalmente para evoluir esses pacientes, para dar conta desse perfil que não é o costume e não é a especialidade dos profissionais, se passavam diversas vezes do horário de plantão para dar conta de todo o serviço de enfermagem. Então, dos impactos assistenciais, eu vou fazer um recorte no aumento da sobrecarga de trabalho. O que se verificou? O aumento do número de eventos adversos, um desgaste emocional e físico da enfermagem que diariamente pode se verificar em cada profissional, o aumento do número de licença-saúde devido a causas acerca do trabalho, um esgotamento, afastamentos por doenças ortomusculares, e não só isso, afastamentos devido a suspeitas da própria doença. Se consegue verificar e se consegue quantificar os plantões extenuantes, com o aumento de pendências restantes entre os plantões, ou seja, não se estavam conseguindo resolver todas as pendências dentro do próprio plantão. Além disso, a dificuldade da equipe de cumprir normas e rotinas assistenciais pactuadas no setor anteriormente por causa dessa sobrecarga de trabalho. Ou seja, grande parte dos avanços que nós atingimos começam a se perder nesse processo. Como também uma queda no cumprimento de evoluções diárias do paciente, que tem a ver com o processo de enfermagem em que está sendo prejudicado pela sobrecarga do trabalho do enfermeiro. E a alteração do perfil clínico do setor leva principalmente a uma insegurança da equipe em prestar assistência ao paciente, já que não é a especialidade desse enfermeiro. Então, uma insegurança de lidar, de prestar assistência, de planejar cuidado. E isso vai proporcionar menos uma barreira na cultura de segurança do paciente, já que não é a especialidade desses profissionais. Além disso, há uma menor chance de evidenciar sinais de gatilho para urgência e emergência, já que não é uma clínica em que se tem costume de lidar no setor, clínicas diversas, E nesse contexto de grande demanda física, de escalas no limite desequilibradas, para lidar com esses pacientes de um perfil clínico que não é costume do setor, é necessário uma atualização constante da equipe de enfermagem de questões teóricas, de questões clínicas, para prestar assistência a esse paciente. E os impactos humanos, que eu acredito que são talvez os mais importantes e é onde conflui todos esses impactos da Covid. Se verifica na minha equipe uma equipe em constante exaustão física e mental. Se verifica também um receio de voltar para domicílio após o plantão. Isso é muito comum, de levar para casa, de ser o vetor dessa doença em si. A apreensão em vida cotidiana até resultado de PCR, caso uma pessoa se afaste, até sair o resultado do PCR, que hoje cada vez vem ficando mais rápido, uma apreensão dessas pessoas, com quem entrou em contato, com quem da equipe entrou em contato, e a equipe toda apreensiva nesses casos.
O receio de contrair a Covid durante toda a jornada de trabalho, isso é extremamente importante. Essa equipe exausta pode ter errado no processo de paramentação ou um paciente positiva dentro do andar. Então, se traz esse medo de contrair essa doença durante o trabalho e levá-la para casa. O temor de erros assistenciais durante o plantão, a equipe exausta, então o medo de errar acontece, tá? E com essas barreiras que foram passadas que elas vão se perdendo. E o aumento de licença-saúde por causas externas. São os impactos humanos que talvez sejam os mais importantes nessa pandemia. Então, o que fizemos? Esses impactos, eles são diversos, eles são multidimensionais, é um prisma. Mas esses talvez sejam o que mais nós sentimos no setor e o que impactou nos nossos números, no nosso processo de trabalho. Tá? E o que fizemos e continuamos fazendo no setor? Eu acredito que a única forma de lidar com tudo o que se passou é o trabalho em equipe. Eu consigo ver claramente um comprometimento de toda a equipe no setor para lidar e para passar por isso. E nós estamos passando por isso. Há um comprometimento da equipe com o colega, há um comprometimento da equipe com a instituição, com o cargo, com o propósito, com o próprio juramento da profissão. Eu acredito que isso faz com que nós passamos por todas essas adversidades. Se verifica durante o próprio plantão uma ajuda mútua de toda a equipe durante o trabalho. Se todos estão sentados, todos estão em pé, todos estão trabalhando de forma conjunta. Extremamente importante, para lidar com essas licenças, há um comprometimento absurdo da equipe em repor as escalas em licença de saúde, com a ideia de que temos que trabalhar bem, que temos que trabalhar confortáveis e temos que trabalhar também com qualidade. Então nós estamos passando por todo o processo de pandemia, passamos por todo esse processo de pandemia de forma em que a escala foi mantida. E na maioria das vezes pelo próprio setor. As pessoas se disponibilizam para isso, para que se possa trabalhar bem. E o mais importante, buscamos aceitar, no caso, todas as preferências da equipe no que se refere a folgas, férias, e o plantão se organiza para que todos possam gozar as folgas e férias no período em que elas necessitam. Acredito que seja o mínimo que a gente possa fazer para lidar e tratar as pessoas. A escuta ativa dos profissionais acerca das questões pessoais e profissionais é extremamente importante, pois estamos trabalhando com seres humanos. Acredito que o mais importante nesse ponto é que a gestão não se faz mais de funcionário, se faz de pessoas, pessoas com angústias, pessoas com medos, com receios, e elas que estão trabalhando. Não romantizando o processo de trabalho, mas são seres humanos que estão ali, são profissionais que estão ali, também com angústias, medos, um conjunto de questões. Então, nesse caso, buscar ter uma escutativa desses profissionais sobre essas questões é extremamente importante. E além disso, para passar por isso, foi extremamente importante o apoio intra e intersetorial. A divisão de enfermagem, UNIR, são setores que nos ajudaram muito nesse processo a passar por isso. Seja no NIR, de falar que estávamos com uma escala exaustiva, se poderiam redistribuir esses funcionários, e a divisão de enfermagem apoio em diversos pontos. Então a única forma de passar por isso é o trabalho em equipe por todo o hospital. Então, nesse ano de pandemia, podemos dizer, nós mantivemos essa escala mínima de um técnico para 5 pacientes durante toda a pandemia e continuamos implantando o processo de trabalho e treinamento para a equipe. Os bancos de horas foram basicamente zerados, respeitando todas as preferências possíveis de folga. Conseguimos reorganizar fluxos internos para melhoria da gestão, restauração de rotinas de setor pactuadas previamente e manutenção da qualidade prezada pela equipe. Então, em suma, eu acredito nós estamos passando por isso, nós vamos passar por isso, por todo o compromisso da equipe, porque o mais importante para vencer essa batalha é quem está ao nosso lado, é mais importante do que a própria batalha em si. E nós vamos passar por isso bem, né? Então é basicamente isso, é um relato do 8º andar, que acredito que vamos conseguir passar por tudo isso, que passou com a ajuda de todos, tá bom? É isso, obrigado.